Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto. Somos a igreja que Cristo edificou. A paz, jovens e igreja, Ivan e eu, hoje vamos ler Romanos 12, do verso 1 ao 8, e eu vou começar lendo a primeira parte. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Paz, irmãos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. A paz de Deus, mais que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo. Estou aqui a pedido do meu irmão, do meu amigo Gustavo, né? Que Deus abençoe a todos. A pedido dele para falar um pouquinho sobre as questões, algum pensamento, alguma reflexão dentro desse tempo de pandemia, né? E eu sou da igreja de Guarulhos, eu sou evangelista, né? Como disse. E nós aqui em Guarulhos nós temos feito alguns bate-papos, temos conversado sobre algumas coisas que para fortalecer a nossa fé, para ajudar os nossos irmãos. E eu tenho feito um trabalho junto com o pastor Cláudio dentro dessa linha de raciocínio, de pensamento. E um desses trabalhos eu falei sobre saúde espiritual. E o que faz todo sentido, meu irmão, porque nós estamos vivendo em épocas de doença, né? A pandemia se dá a partir aí do Covid-19, como todo mundo sabe, e é uma enfermidade que está se acometendo e milhões de pessoas infectadas, milhares de pessoas falecendo, infelizmente. Isso tem causado dor, isso tem causado uma série de coisas, né? Mas, no mundo materialista como nós vivemos, no mundo onde as pessoas olham tanto para as coisas terrenas, muitas vezes sobressai em uma situação como essa a questão do aspecto físico, né, desse momento. Porém, não podemos esquecer que maior doença, maior enfermidade é o pecado que nos acomete e a questão espiritual. Como é que está a nossa espiritualidade em um momento como esse? Como é que tem que ser? Como é que nós temos que lidar? Então, falar um pouquinho sobre saúde espiritual com vocês aqui. Para falar sobre isso, eu vou resumir em 3 pontos aqui principais, que é a questão de ser completo, né, estar bem com os indicadores e sair de algo para se tornar alguém. Então, vou falar ponto por ponto aqui. Primeiro ponto, então, ter saúde espiritual, né, na minha perspectiva, primeiro é você ser completo, ou seja, você ser o que você deveria ser. A expressão saúde, né, ela vem de salud, latino ou castelhano também, espanhol, que derivam de uma mesma raiz latina, que significa um termo que vai significar algo como intacto, algo como íntegro, né? Eu até fiz umas anotações aqui, né? Vem de salvos também, a expressão salvos pode ser colocada, e ela vai trazer a ideia de você superar as ameaças à integridade física de um sujeito, certo? E no caso aqui seria a integridade espiritual. Então, a própria etimologia, a origem da palavra, do termo saúde, ele vai trazer uma qualidade, ele vai buscar então essa ideia de qualidade do ser que tem saúde. O ser que tem saúde, ele está intacto, ele tem propriedade de vida, ele está protegido de alguma coisa que quer ameaçá-lo, né? Ele tem uma solidez, uma firmeza, uma força. Então, saúde vem dessas ideias. Quando a gente pensa, né, em última análise, a ideia de saúde está ligada, então, a alguma coisa que é sólida, alguma coisa que está muito firme. Então, saúde espiritual tem a ver, né, tem que indicar uma vida cristã, onde corpo, alma e espírito, eles vão convergir de forma sólida para a glória de Deus. Será que a minha vida espiritual, ela é uma vida sólida? Será que a sua vida espiritual ela é uma vida sólida?
Como é que você encara, como é que você enxerga a sua espiritualidade no meio dessa pandemia? Porque aqui para nós, irmãos, né? Diante de tanta dificuldade, diante de tanto sofrimento causado desde a perspectiva da saúde física mesmo, até a saúde mental que ataca o emocional das pessoas, passando por uma questão econômica, e infelizmente no nosso Brasil a gente passando por uma crise política no meio disso tudo, as pessoas elas olham para a igreja, elas olham e a igreja, nesse momento, mais do que nunca não são prédios, porque as pessoas não podem estar tanto nos prédios, agora com a abertura aos poucos, né? Poucas pessoas indo e muitas sentindo saudade, a igreja está extrapolando os limites do espaço físico e ela está sendo aquilo que ela tem que ser sempre, que é uma igreja que é onde quer que o crente esteja, sendo a casa, ele mesmo a casa de Deus, né? O corpo como templo do Espírito Santo e a mente como a mente de Cristo, expressando as características de Cristo, expressando e as características de Cristo sendo expressadas, portanto, no fruto do Espírito Santo, onde quer que o crente esteja, o amor, a alegria, a paz, o grande ânimo, a longanimidade, a benignidade, a prática do bem, o bom, ser bom, a temperança, né, o domínio próprio, a fé e por aí vai, fidelidade. Então, assim, expressando isso em qualquer lugar, nós temos que nos tornar igreja. As pessoas, quando olham para nós, elas esperam ver uma fortaleza. E ver uma fortaleza não é alguém que não chora, não é alguém que não sente, ao contrário. É alguém que sente, é sensível, e na sensibilidade tem a solidariedade, que é algo extremamente cristão, né? A compaixão, olhar de compaixão, né? Sendo uma fortaleza em Deus para abençoar pessoas. O segundo ponto o que é ter saúde espiritual? É estar bem com os indicadores. Estar bem com os indicadores. Existem indicadores, eu pensei, aqui anotei para vocês, né, de saúde espiritual. E esses são bem conhecidos. Quais são esses indicadores? Primeiro, a vida meditativa, que eu chamo. O que é a vida meditativa? A vida dedicada à palavra de Deus. Nesse momento de pandemia, você está conseguindo enxergar o que diz o Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Será que eu enxergo a palavra de Deus como uma lâmpada que ilumina a minha vida num momento tão obscuro, tão tenebroso? Este mundo tenebroso, alguém escreveu, né, outrora. Este mundo tenebroso, será que eu estou realmente exercendo isso? Ou será que, mesmo em um momento como esse, eu não tenho a sensibilidade de aumentar a minha meditação em Deus, eu não tenho buscado para me lavar com a água regeneradora que é a palavra de Deus, ou só tenho ouvido notícias terríveis e tenho bebido só disso, só aquilo que o mundo tem para mim, né? Então o primeiro indicador é vida meditativa. Está bem quem está colocando a sua vida espiritual em dia através da leitura da boa palavra. A vida contemplativa, que é a realidade da oração, contemplar a Deus através da oração. Um versículo muito pequenino em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai, Paulo fala, sem cessar. Orar sem parar. E é claro que esse pedido, se você não souber interpretá-lo, ele parece absurdo, porque se você interpretar ele ao pé da letra, significa que você... E se você interpretar ele aos moldes do que Cristo disse, quando disse que nós deveríamos entrar no nosso quarto, né, fechar a porta para que ninguém visse, se você levar para esse tipo apenas de oração, então fica meio complicado, porque você não poderia beber água, não poderia comer, não poderia ir ao banheiro, não poderia se relacionar com a sua família, não poderia ir aos cultos, não poderia pregar o evangelho. Não é óbvio que não é isso, né? Mas é um relacionamento de contemplação a Deus o tempo inteiro, um coração, né, contrito, quebrantado, que não é desprezado por Deus. Você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? Como é que está a minha vida contemplativa, minha vida de oração? Indicador. Se eu não gosto de orar, se eu não oro, se eu não falo com quem eu digo que mais amo, então a minha vida espiritual não pode estar saudável, né? Uma vida espiritual saudável é uma vida que ela é meditativa, ela medita na palavra de Deus, mas também ela contempla a Deus através da oração, né? E conversa com Deus e tem prazer nisso, né? Terceiro indicador é a vida comunitária, que é a vida da prática da comunhão, né? Lá em Salmo 133, versículo 1, o famoso versículo que fala como é bom, né, e agradável, na versão da NVI, que os irmãos, quando os irmãos convivem em unidade, em união,
né? Quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em unidade, em união. Isso é uma vida comunitária, né? Uma vida cristã saudável, uma vida espiritual saudável, é uma vida comunitária, de viver junto com pessoas que você ama, de viver junto com pessoas que você tanto quer bem. Ok? E o quarto indicador é a vida testemunhal, ou a vida prática de evangelização. Vida testemunhal, ser testemunha de Cristo, né? A vida querigmática, pregar o evangelho. Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Então, nós temos que pregar, né, a palavra de Deus, e a tempo e a fora de tempo, nós temos que promover. Isso é a vida testemunhal, que ela nada mais é que o resultado dos outros indicadores, né? Quando tem uma vida contemplativa da palavra de Deus, através da oração, meditativa na palavra de Deus e comunitária, estou com os meus irmãos, automaticamente eu transbordo em Deus e eu levo Deus para outras pessoas, né? Então esses são os 4 indicadores que são inegociáveis a uma vida espiritual saudável. Então nesse momento, né, você tem que questionar: quanto você medita na palavra? Qual é a qualidade da sua oração? Porque não é o tempo, como falei, 24 horas orando, mas é quando você fala com Deus. Qual é a qualidade? Há uma realidade no seu conversar com Deus? O quanto você acha bom estar com os irmãos, né? E o quanto você anseia anunciar a Cristo. São indicadores. E em terceiro e último lugar, uma vida espiritual saudável é sair de algo. É uma vida onde você sai de algo para se tornar alguém. As expressões gregas é de bios, uma vida de bios, a zoé, né? Em Cristianismo Puro e Simples, uma das maiores obras do século XX da literatura cristã, um autor que eu gosto muito, fora os autores da Bíblia, é o meu autor cristão preferido, C.S. Lewis, ele disse que a semelhança entre bios, que é essa vida física, né, e zoé, ou seja, a vida natural ou biológica, e a vida espiritual, zoé fazendo esse papel de vida espiritual, é a mesma, a semelhança é a mesma entre uma fotografia e a realidade. Quando você olha uma fotografia, você sabe do que se trata. Essa aqui é a fotografia do Carlos, essa é a fotografia do fulano, do ciclano. Mas não é o fulano, não é o ciclano. Não há realidade naquilo. Então a vida bios, né, a vida bios, ela é uma vida apenas ilustrativa. Ela não é uma vida real. A vida real, ela é a vida espiritual. O homem espiritual, que discerne todas as coisas bem. Que dele ninguém discerne, né? Continuando ainda nesse pensamento, a nossa vida terrena, ela é apenas, a gente pode pensar, uma fotografia da nossa vida espiritual, né? Ou seja, quem sai do puro estado, pensa assim, quem sai do puro estado de bios ou de bios para zoé, da vida natural para a vida espiritual, ele sofre uma transformação tão grande como alguém que era, como se alguém fosse uma estátua e se transformasse em gente, né? Então que você possa pensar a sua vida espiritual a partir dessas categorias, que você possa olhar se você está sendo completo, sendo inteiro, sendo o que você deveria ser em Deus, se você está bem nos indicadores, a palavra de Deus, a oração, a comunhão e o testemunho, e se a sua vida espiritual, né, ela não é apenas um faz de conta, mas ela é uma realidade, ela é uma vida de fato espiritual, não uma vida secularizada, uma vida apenas natural, onde você ama as coisas do mundo, olha para as coisas da terra e não para as coisas do céu, não para as coisas do alto, que eu possa me questionar, que você possa se questionar, porque em momentos como esse é extremamente necessário que os homens espirituais se manifestem em Deus e manifestem o reino de Deus nesse mundo, né? Sejam indicadores do reino de Deus, cumprindo a missão, a missão de Deus, né? Que Deus tem para nós, que é a própria missão dele nessa terra. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Espero que essas palavras possam abençoar a tua vida e Deus abençoe em nome de Jesus. Tenho sede de ti,
Tenho fome da tua presença, tu és o meu sustento. Tua palavra, meu alimento, tenho sede de ti. Tenho fome da tua presença, tu és o meu sustento. Tua palavra, meu alimento, preciso do teu amor. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Vem, Senhor, frutifica o deserto da minha alma, por onde esse rio passa. Tudo vai mudar, preciso do seu perdão. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber e saciar a sede da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Paz, irmãos. Eu e Isaac vamos cantar um louvor que fala quão lindo o nome de Jesus é, amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos,
quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A paz, amados irmãos, mais uma vez aqui com vocês, saudade de todos, e hoje para trazer uma palavra da parte do Senhor, que primeiro veio a mim e agora entrega a vocês, amém? Deixar Deus falar nos nossos corações, trabalhar em nós e através de nós, amém? Como sempre. E hoje nós vamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 20. Uma carta muito especial aos irmãos em Éfeso. E neste momento aqui, Paulo estava preso. Segundo ou terceira prisão dele, estava passando ali 2 anos numa prisão domiciliar em Roma. E mesmo estando preso, Paulo nunca esqueceu dos seus filhos na fé, nunca esqueceu das igrejas que ele plantou, que ele ajudou a plantar, a crescer, a nascer. Através, é claro, tudo como ele sempre falou, do Espírito Santo, tudo para a honra e glória do Senhor. Mas ele nunca esqueceu, nem mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele, momentos de prisão, momentos de sofrimento, de angústia, ele nunca se esqueceu dos seus filhos na fé. Amém? E aqui ele, falando com os irmãos em Éfeso, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Essa carta aos Efésios é uma carta maravilhosa, onde Paulo ele aborda muitas facetas e questões da salvação. Ele fala da nossa posição como família de Deus, nossa posição como salvos pela graça de Jesus, e aborda tanto judeus e gentios, né? Ele foca muito nessa questão. A salvação foi para todos, foi para tanto judeus como gentios. E ela é maravilhosa. Ele aborda sobre a questão da união da igreja na fé. Somos um corpo, somos família de Deus. E ele aborda várias questões neste entendimento da salvação, da família de Deus, da graça e do amor de Deus através da salvação dele. E esta oração fala um pouco disso também. E é uma oração muito maravilhosa, muito fervorosa, eu posso dizer. Porque as palavras que ele coloca aqui denotam, né, que foi uma oração muito forte da parte dele para com as suas ovelhas, né, em Éfeso. No versículo 14 ele já começa: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Os homens ortodoxos, os homens judeus ortodoxos, eles oravam em pé, com as mãos para cima, com os olhos fitados no céu. E aqui o apóstolo Paulo, que era um homem da lei, que era um judeu, né, fervoroso, mas acima de tudo cristão, ele fala assim: olha, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então era uma oração muito mais forte para ele, uma oração muito mais de coração. Não que ele não fazia orações assim, mas uma oração mais especial, porque ele se colocou no patamar de se ajoelhar para fazer esta oração. Era uma oração especial, né? Dele para com o Pai, um pedido especial para que o Senhor atendesse aquele pedido que ele estava fazendo para o povo de Éfeso. E no versículo 15 ele fala: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É um posicionamento aqui muito lindo, porque ele relembra aqui, ó: irmãos, eu estava orando por vocês. Ele fala assim: eu estava orando por vocês, me coloquei de joelho para orar ao Pai, de quem nós, aqui ele diz o quê? De quem nós recebemos um nome. Nós recebemos uma nova identidade, um novo nome. É isso que ele quer dizer aqui. Toda a família que está no céu e na terra. Quando nos aceitamos a Jesus, nos tornamos nova criatura, e com essa nova vida nós temos a graça de nos tornarmos família de Deus, filhos por adoção. Ele fala aqui que nós temos e tomamos um novo nome, temos uma nova identidade. Nós podemos nos chamar filhos de Deus. Temos uma nova vida, né? Então eu posso falar que eu sou de Deus. Alguém vem: quem é você, Denise? Eu sou Denise Nunes Pereira. Eu sou Denise de Deus. Eu sou do Senhor Jesus. Eu sou da família de Deus. Nós sabemos que o nome é uma coisa muito importante, o sobrenome, para saber de onde a gente veio, de qual família.
E no Antigo Testamento ou no Novo Testamento não era diferente, o nome era muito importante, de onde você veio, de qual família, quem você era. O seu nome carregava toda a sua persona, né? Toda a sua vida, quem você era, de onde você veio, quem você é. E nós temos um novo nome, nosso nome é dado por Deus, né? Nós temos uma nova família, nós temos o nosso sobrenome Deus, né? Somos família de Deus. E com essa nova família, vem com ela, né, novas bênçãos, nova graça, uma nova vida maravilhosa ao nos tornarmos família de Deus. Em Romanos 8:17 diz: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uma coisa maravilhosa sabermos que além da nossa salvação, que também não merecíamos, nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros de Deus. E herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós não merecemos essa graça, irmãos. E aqui Paulo estava relembrando, olha a graça, né, que Deus dá aos filhos dele aqui nessa terra. Sermos co-herdeiros com Cristo. Mas eu acho interessante essa parte de estar meditando nessa questão de família, de sermos filhos de Deus e pela graça do Senhor sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque a herança, ela traz uma certa responsabilidade. Eu estava meditando e lembrando do filho pródigo, porque quando o filho pródigo ele quis viver a vida dele, deixar tudo para trás, foi lá e pediu a herança para o seu pai, e o pai deu, ele foi e ele não lembrou de todo o sacrifício, todo o trabalho que o pai teve para conquistar aquela herança. Simplesmente ele foi, gastou tudo, destruiu aquela parte da herança que ele pegou. A gente sabe da história, e no final ele volta arrependido. Isso não é só naquela época, não foi só com o filho pródigo. Hoje em dia a gente vê pessoas que trabalham tanto, né, constroem alguma coisa, às vezes pequena, às vezes média, às vezes grande, e às vezes deixa para os herdeiros. Alguns brigam, alguns felizmente até se matam, né, porque só estamos num mundo de pecaminosidade, ou não, ou simplesmente pegam essa herança e a maioria destrói, a maioria acaba como se fosse palha ao vento, né? Sem relembrar tudo, sem dar valor a tudo que foi feito para aquela herança ter sido construída. Então eu penso assim, há uma certa responsabilidade nessa herança, né? Será que a gente já está se preparando para herdar essa herança já de qualquer jeito, né? Ou a gente tem feito por merecer essa herança que o Senhor quer nos dar, tem nos dado? Será que temos feito por merecer ser co-herdeiros com Cristo? Então eu preciso me responsabilizar desde já que quando eu aceito a Jesus, a salvação já começa agora, o céu já começa aqui nessa terra. Porque como a palavra diz que eu sou peregrino, estou de passagem aqui, o meu lar não é aqui, eu começo a viver o céu aqui nessa terra, eu começo a viver a glória de Deus, eu começo a manifestar a graça e a glória de Deus nesta terra, para que as pessoas possam me ver e falar assim, essa pessoa ela é diferente, ela não é daqui, né? É que nem uma pessoa vai do Brasil para outro lugar e as atitudes dela é totalmente diferente. Vai para a França, por exemplo, as atitudes são diferentes, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar. Então, se não somos daqui, somos de uma outra família, somos co-herdeiros do céu, nós temos que ter um jeito de falar diferente, um modo de viver diferente, um modo de se vestir diferente, nossas atitudes têm que ser diferentes. Né? Nós temos nossa responsabilidade de sermos dessa família. No versículo 16, ele fala assim:
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E essa parte é muito especial, como eu falei, foi uma oração muito forte da parte de Paulo, foi uma oração muito fervorosa, porque ele coloca palavras aqui, pedidos, coisas muito especiais. Por exemplo, quando ele pede para que, segundo a riqueza da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. A riqueza da glória do Senhor é tudo Ele. Qual é a riqueza da glória dele? É fé, é amor, é graça, é os milagres, é a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, é a justiça, é a misericórdia, tudo que Deus é. Deus é amor, Deus é paz, Deus é longanimidade, Deus é justiça, Deus é eternidade, Deus, Ele é todo-poderoso. Então, em toda a riqueza da glória do Senhor, Ele está falando, Senhor, em tudo que Tu és, para que em tudo que Tu és, eu peço licença, Paulo, para trocar essa palavra aqui, riqueza da Sua glória, em tudo que Tu és, Senhor, vos conceda e sejais fortalecidos, em tudo que Tu és, Senhor, que eles sejam fortalecidos mediante o Seu Espírito no homem interior. Lembrando, o Senhor, eu quero que o Senhor fortaleça, eu peço que Deus fortaleça vocês, povo de Éfeso, através do Espírito que Ele selou vocês. Lembrando, vocês são selados com o selo da promessa do Senhor, que é o Espírito Santo. Nós temos o Espírito em nós. E essa palavra aqui, fortalecidos no homem interior. O que é o nosso homem interior? Somos nós. É corpo, coração e mente. Então Paulo está falando, Senhor, fortaleça-os no todo deles, com toda a riqueza da Sua glória, com tudo que Tu és, Senhor, através do Teu Espírito. Fortaleça o corpo deles, fortaleça o coração e fortaleça a mente para tudo que vai vir, para essa vida, para essa caminhada em Cristo, para que eles consigam vencer todas as batalhas, principalmente as interiores, porque não é fácil, né? Nós podemos dizer até que uma pandemia, diante da luta, que é a mais ferrenha que nós temos todos os dias, que é espiritual, que é contra a nossa carne, né? Esse momento de pandemia é fácil passar. Porque é uma doença, né? Nessa vida estamos propensos a ter essas coisas, doenças. Mas é a luta, o difícil é vencer o pecado. O difícil é vencer essa doença que nós temos em nós, que não sai com remédio nenhum, não sai com, né, essa carne que é pecaminosa, que ela só é curada através do sangue do Cordeiro. Nós temos essa luta todos os dias, porque nós já somos salvos, mas ainda estamos nessa carne. Nós temos que lutar todos os dias. E além da carne, nós temos a luta espiritual, porque Satanás está ao nosso derredor, querendo nos estragar, querendo nos apontar todos os dias, trazer à nossa memória coisas que já fizemos, ou incitar coisas para fazermos, para agradarmos a nossa carne. Então não tem remédio físico, não tem como ir na farmácia, né? Não tem como inventar uma vacina, não existe, para nos ajudar a vencer a nossa carne todo dia, né? Nós temos que vencer ela através do quê? Por isso que o Paulo está falando aqui, Senhor, fortifica-os, porque não é fácil. Eles têm que se renunciar todos os dias, para que o Senhor cresça mais e mais na vida deles. Eles têm que cada dia lutar para viver uma vida de santidade, tem cada dia lutar contra eles mesmos e às vezes contra forças exteriores, para viver essa vida. Fortaleça o Senhor, fortaleça para que eles vençam a si, para poder querer mais de Ti, para crescer, né? No capítulo 4 ele fala sobre essa questão, eu quero que vocês cresçam a estatura de Cristo. Cresçam em maturidade, cresçam na fé,
Ele vai falar aqui de fé também, que vocês cresçam em Cristo Jesus, e para isso a gente tem que todo dia lutar contra a nossa carne, para vencermos e ouvirmos a voz do Espírito Santo, que quer que a gente cresça, que quer que a gente progrida, que a gente alcance a estatura de Cristo, assim como Paulo. E ele fala assim, fortifica-os em toda a tua riqueza, em toda a tua glória, para que assim, no versículo 17, assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Habite Cristo, né? Lembrando, vocês, Efésios, são casa de Deus, são casas do Espírito Santo, somos morada de Deus. Paulo ora que os cristãos dessem total liberdade. Então, Senhor, fortifica-os para que eles consigam dar liberdade para Jesus, o Espírito Santo, tomar cada canto, porque Ele está nos comparando a uma moradia. Vocês são a habitação do Senhor. Então, habite Cristo. Então, em cada cômodo dessa casa, Senhor, que eles possam ter força para deixar Cristo morar, estar preenchendo cada espaço, cada cômodo, né? O cômodo da vida profissional, o cômodo da vida de relacionamento, de casamento, de relacionamento em amizade, o cômodo, Senhor, da vida da solitude dele, né? Dos seus pensamentos, o cômodo da vida social, o cômodo dos pensamentos, o cômodo dos sonhos. Então ele fala assim, que eles tenham força para que Cristo habite, que Ele seja o dono da casa, do coração deles. Habite plenamente e pela fé, né? Como eu havia falado, ele ia chegar na fé, porque é pela fé que nós vivemos. Não é por vista, é pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que viver pela fé. Essa fé de que Deus vai nos fortalecer. Essa fé de que Jesus suprirá todas as nossas necessidades. Que Jesus está sempre conosco. De que Ele vai voltar. Fé que nós seremos fortalecidos. Fé que vai dar tudo certo, porque o dono da obra, Ele é fiel e justo para cumprir. Fé na palavra do Senhor, fé no Senhor, fé na esperança, na força do seu poder, não na nossa força, né? Não na nossa força, Senhor, mas na tua. Fé no Senhor. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. E 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e profundidade. Ele fala, voltando aqui, ele volta a nos comparar como casa, no capítulo 2, versículo 21, ele compara os Efésios, nessa parte da carta, a um edifício que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ele compara como um templo. Então aqui ele dá medidas, depois medidas também, largura, profundidade, que seria de uma casa, né? Seria de um local. E ele fala que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, raízes, né? Jesus nos compara com árvores, a palavra de Deus nos compara como árvores. Bem-aventurados os que meditam na palavra do Senhor, de noite serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não secam e dá o seu fruto na estação própria. Salmo 1. Ele compara-nos também alicerce, novamente com casa, com edifício. Então ele fala assim, que as suas raízes e que a sua fundação, os seus alicerces estejam fincados, estejam firmes no Senhor Jesus. E nós sabemos que para nossas raízes, esses nossos alicerces estejam profundos, a gente precisa de intimidade.
Intimidade com o Senhor. Sem intimidade, não tem como as nossas raízes crescerem saudáveis, cada vez mais fundo, e os nossos alicerces estarem na rocha que é Jesus. Não tem, o segredo é o quê? O segredo não é segredo para ninguém, o segredo é intimidade. E para ter intimidade com Deus, nós temos que ter uma vida, né, ativa com o Senhor. Nada mais é do que todo mundo já sabe: oração, jejum, palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, comunhão no corpo de Cristo. Não se pode ter as raízes profundas se não tem intimidade, profundidade, intimidade com o Senhor. É isso que Paulo está pedindo aqui, Senhor, que eles tenham cada vez as raízes mais fundas em Ti, que eles tenham cada vez mais intimidade. Ele fala aqui em amor. É por amor, amor a Deus, amor a Jesus, que eu quero ter mais intimidade. Porque eles me amaram primeiro. Então eu quero estar em busca desse amor e mais, eu quero me aprofundar mais no conhecer a Deus, no amar a Deus, no saber sobre o meu Pai, saber sobre a glória, sobre a graça dele. E eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de palavra, eu preciso ter uma vida de meditação na palavra do Senhor. Eu acabei de falar, citar Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na tua palavra dia e noite. Se eu não medito, eu não sou uma árvore que estou plantada junto ao ribeiro. Quem é a água? Jesus, que alimenta essas raízes, que faz a árvore crescer, que faz a árvore crescer a estatura de Cristo. Eu preciso do alimento espiritual, eu preciso do alimento de conversar com Deus, de ter intimidade com Ele. Para assim, né, para podermos juntos, ele fala aqui, né, a fim de poder, alicerçados no amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, além de ser uma questão individual, uma questão de comunhão, o todo. É o corpo que tem que estar junto, com intimidade com Cristo. Para todos conhecermos o corpo por completo. É um corpo assim bem ajustado. Todas as partes do meu corpo tem que ter intimidade, tem que estar alicerçada em Cristo Jesus, cujo é o cabeça. Né? Para assim podermos compreender qual é a largura, comprimento e altura e profundidade num todo, assim como ele falou, Senhor, a riqueza da tua glória, para nós possamos compreender a glória do Senhor. No 19, ele continua: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aqui ele volta, poder compreender, ele falou no 17, conhecer. Oséias 6,3 fala assim: então que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos um Deus maravilhoso que se dá a conhecer, que se deixa ser conhecido, quer intimidade. E ele não quer uma intimidade rasa. Então Paulo ele fala, Senhor, que eles possam compreender e que eles possam conhecer o amor de Cristo. Esse dia eu estava falando na aula, o nosso amor, o amor humano que eu tenho, ou casado, ou pelo filho, o amor, a gente acha que o nosso amor é igual ao amor de Deus, e não é. Ele pode ser parecido, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele é semelhante, mas o amor de Deus, ele é infinito, o amor de Deus é incomparável. Mas aqui Paulo está falando assim, vocês conseguem compreender. É possível compreender o amor de Deus, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Aí a gente vê assim, mas como assim, Paulo? Se excede o entendimento, porque o nosso entendimento é humano, ele não alcança a saber todo esse conhecimento
a entender essa profundidade do amor de Cristo, como que a gente vai conseguir compreender se ele excede todo entendimento, todo compreendimento, toda compreensão? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Mas se ele está falando que é possível, é possível. Por isso que ele fala que vocês têm que ter intimidade, vocês têm que ter raízes profundas, vocês têm que estar alicerçados. Ter intimidade é isso, você conhece, né? Um casal se conhece quando há intimidade, conhece um ao outro no olhar, quando as coisas estão difíceis, se conhecem e tudo, eles conseguem conviver, passar por todas as dificuldades, né? É só um exemplo. Mas quando você conhece a Deus, você consegue ir mais fundo, você consegue ir mais além. E eu trago aqui para vocês essa oração maravilhosa, esse entendimento de que a gente pode ir mais fundo no conhecimento de Deus. É uma escolha. Eu posso escolher ficar no raso, ficar com essa compreensão básica, e até aqui com Deus, lembrando de Pedro no barco, ele era bem ousado também, né, com o Senhor Jesus. Eu posso ficar lá no barco com medo, ou posso ser Pedro. Jesus fala assim, eu posso ser, Senhor, eu quero ir até você. O Senhor está andando sobre as águas, e Jesus fala, vem Pedro. E Pedro, ele conseguiu andar, ele pode até ter afundado, porque ele tirou os olhos do alvo, que era Jesus, mas ele conseguiu dar uns passos sobre a água. Pedro pode falar assim, ó, fui o único que consegui andar sobre as águas, porque ele teve a ousadia de querer conhecer mais. Que glória é essa de estar andando sobre as águas? Eu quero mais, eu quero conhecer, eu quero experimentar. Então, ou você pode ficar aqui no raso, tô aqui na minha oração básica, tô aqui na minha leitura de lá quando, só de domingo, na igreja, vendo as pessoas, me alimentando do que as pessoas leem para mim. Eu não vou pegar a Bíblia, não vou abrir, não vou estudar, não vou meditar. Vou orar male, vou ser mais aquele irmão 6 horas por mim, né? Ô, irmão, 6 horas por mim? Não vou jejuar, não vou ter muita comunhão com o corpo de Cristo, que também faz crescer a minha vida espiritual. Não, mas eu quero mais. Então, Deus, ele dá a liberdade. Ele nos tornou livres, não foi? Eu sou liberta em Cristo Jesus. Então, eu tenho essa vontade de querer ou não, mas ele dá liberdade. Você pode ir mais além. Você pode não querer estar no raso, você pode vir para as águas mais profundas, porque a glória de Deus ela é infinita, né? A gente vai conhecer, prosseguir em conhecer e ainda não vai conhecer o Senhor, sei lá em quantos por cento, né? Tipo, 20% posso, né? Então o Senhor dá liberdade. Você pode ter experiências maravilhosas comigo, você pode me conhecer muito mais a fundo, você pode ir além, né? Jesus falou para os seus discípulos, vocês vão fazer sinais muito maiores que eu. Como assim, né? Os discípulos podiam falar assim, como assim, Jesus? O Senhor é Deus, o Senhor fez milagres majestosos, quem sou eu na fila do pão? Mas ele falou assim, vocês, através do meu nome, farão milagres, sinais e prodígios maiores que eu. Então, quer dizer, vocês podem ir além, através do meu poder, vocês podem ir mais fundo, vocês podem me conhecer o meu poder, a minha graça, o meu amor mais profundamente. Essa comunhão pode ser muito mais além. Não fique no raso. Deus quer mais intimidade com você, quer te usar de uma forma profunda, usar sua boca, usar sua mente, usar seu coração, né? Para isso Paulo está falando, fortifica, Senhor, porque o Senhor quer usar. Fortifica o corpo, fortifica a mente, fortifica o coração, porque nós possamos ser usados, ter essa intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor de uma forma inimaginável, sabe? Você pode falar assim, parar para a pessoa e falar assim, eu não consigo te contar como que foi essa experiência com o Senhor. Só eu sei, só Deus sabe, né? Porque às vezes, como Paulo falava, quando ele viu os céus, ele falava, não tenho palavras para dizer o que eu vi, porque eu fui ao 7º céu e eu volto sem palavras, eu não tenho
não há como colocar o que eu vi em palavras. Não existe palavras para aquilo. Então ele teve experiências com o Senhor que ele não tinha palavras para falar. Mas não é só com Paulo, não é só com João que viu tudo que viu e escreveu o Apocalipse. Não é só com os homens e mulheres da Bíblia. Não é só com Moisés que viu a sarça ardente. Não é só com Jonas que ficou 3 dias dentro do ventre do grande peixe e sobreviveu para fazer a obra do Senhor, daquele jeito dele, mas ele fez. Você também pode, eu também posso ter experiências inenarráveis, né? Que a gente não pode ter palavras para falar, mas se você precisa querer ter essa profundidade, e essa é a oração de Paulo, né? Para que eles conheçam toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus, como conhecer a plenitude de Deus? Não tem como, né? A gente pensa, meu Deus, não vou conseguir conhecer a Deus. Deus é infinito em grandeza. Jesus é infinito, o Espírito Santo. Mas ele fala, você pode conhecer muito mais, você não vai conhecer o total. Não tem como conhecer o todo de Deus, né? Não dá para colocar Deus em números, em medidas, mas você vai conhecer muito mais aquilo. E no 20 ele fala isso, ele termina dizendo isso. Para nossa mente finita e para nossa mente, que ela é humana e não compreende as coisas de Deus, as coisas espirituais, ele fala, ora aquele que é poderoso. A minha oração pode até estar uma coisa assim, sabe, para vocês. Não vai dar para fazer isso que o Paulo está querendo, não. Ele pediu para Deus, mas acho que não vai dar. Mas ele relembra, né, no 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele está falando assim, gente, a minha oração para vocês pode estar assim, não dá para acontecer, é impossível. Mas vocês esquecem que o nosso Deus é o Deus do impossível e Paulo não esquecia disso. Né? Ele fala que ele pode até fazer muito mais daquilo que eu estou orando, muito mais daquilo que eu estou pedindo para ele. Então ele pode fazer muito mais através da sua vida, muito mais através da tua boca, muito mais através de ti, se você pedir, se você buscar. Você pode ter muito mais intimidade com Deus, ter experiências inimagináveis com o Senhor se você buscar, porque Ele pode fazer muito mais. Aqui Ele não está falando de experiências materiais, de ter alguma coisa, isso aí para Deus, mas Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa. Não se acha que pode vir até aqui no mar, mas você pode ir muito mais profundo, são águas muito mais profundas e mais maravilhosas do que você está imaginando. E por fim ele fala que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém, para todas as gerações. Novamente eu falo, esses dias eu já preguei e falei sobre isso, a geração de hoje é você. Então hoje você pode ter sua experiência com o Senhor, você pode ter sua intimidade com o Senhor, você pode estar mais fundo para ouvir a voz do Senhor, para ter essa intimidade com o Senhor, para que a glória do Senhor seja na sua vida, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Ele é glorificado também quando nós cumprimos o papel para que Ele nos fez para ter intimidade com Ele, Ele nos fez para ter um relacionamento, para experimentarmos esse amor maravilhoso. E essa é a oração de Paulo para os Efésios, e essa é a minha oração, tanto para mim quanto para vocês, os jovens, homens e mulheres da nossa igreja, os idosos, né? Não importa a idade, as crianças, todos nós podemos ter intimidade com o Senhor, basta queremos. Você quer ter intimidade? Então busque intimidade com o Senhor. Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra do Senhor, medite mais, tenha mais comunhão com os irmãos, no corpo assim bem ajustado. Busque mais a Deus. Ele quer isso, Ele quer ser achado por você cada vez mais, Ele quer ter mais espaço nessa casa aí, que é o seu coração. Ele quer ser mais dono de tudo, Ele quer comandar a sua vida, Ele quer ter mais intimidade, amém? Então deixa Ele te levar nessa profundidade aí que é maravilhosa, que é infinita, essa glória, essa graça, esse amor, conhecer mais, sabe, se aprofundar mais na nossa justificação, nessa graça, nesse
plano de salvação que o Senhor fez, no nosso próprio Jesus, essa graça dele ter sido se humilhado, feito homem, 100% Deus. Quanto mais você estuda, mais sua mente se enche da graça e fala, Senhor, tudo isso que o Senhor fez por mim, o amor de Deus, né? Que a gente pode se aprofundar mais. O Paulo falou que a gente pode conhecer sim, porque ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, amém? Então, eu quero agradecer essa oportunidade de falar, se aprofunde no Senhor, se aprofunde nessa graça, nesse conhecimento, nessa intimidade. E vai além, né? Você pode até dar muitos mais passos do que Pedro deu sobre as águas do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe todos vocês. Obrigada aí por essa oportunidade, amém? Deus abençoe. Edificarei a minha igreja, disse Jesus a Pedro, por isso aqui estou, congregando junto, bons irmãos amados, a amada igreja que Cristo edificou. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto, somos a igreja que Cristo edificou. Jesus também assegurou que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão, porque nela habita o Espírito Santo para conservá-la em santificação. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto, somos a igreja